Educação. Gente, o primeiro dia de provas do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, está batendo a nossa porta. É neste domingo, dia 9. Estudantes de todo o país se reúnem em diversas escolas para responderem a 90 perguntas de linguagens e ciências humanas. E eles escrevem também a redação argumentativa sobre o tema, que vai ser revelado só lá na hora, né? Todo mundo trabalha com muita expectativa em relação a isso. Todos os anos a gente tem aquele tira dúvidas de véspera com quem, gente? Professor Lúcio Manga. Ei, Manga, seja bem-vindo. Ei, Fernanda, bom dia para você, para os ouvintes. Satisfação ouvi-la sempre. O prazer é nosso, Manga. Você e suas super dicas, viu? Para acalmar o coração das mães, dos pais que estão nos ouvindo, ou então para acelerar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ajudá-los. Nós estamos numa sexta-feira, tem hoje, tem amanhã. É hora de mexer com mais alguma coisa, não é? Dá para dar uma última lida, acompanhar os últimos acontecimentos. Esse tema foi definido há quanto tempo atrás? Olha, normalmente, Fernanda, assim, o tema fica pronto ali por volta de maio, iniciozinho de junho, sabe? Por exemplo, agora eu estou aqui, né? Nós estamos passando um filme para os alunos, estou aqui na escola, para eles darem uma relaxada, o último encontro deles, né? O final do ensino médio. Eu acho que agora é a hora de também buscar esse relaxamento, assim, da mente, do corpo, é importante. Talvez rever algumas questões, assim, principalmente na parte de redação, Fernanda, pegar as correções que os professores fizeram, né? Ao longo do ano, e olhar os errinhos que se repetiram, que de alguma forma se fizeram presentes ali na redação para tentar mentalizar para a prova. Acho que é a dica importante aí para esse final de semana até o horário da prova ali. Em média, quantas redações esses meninos já fizeram aí ao longo do ano de teste? Olha, Fernando, comigo, que eu sou Caxias, né? Eles já fizeram em torno de 35 textos, mas contando as provas, dá em torno de 42 redações, né? Fora os alunos que fazem acompanhamento de curso também, então em torno de 50 textos, assim, né? E não é possível que a gente não vai, nesses 45, ter o que vai cair na prova. Essa é a parte mais difícil, a gente tenta bastante, mas eu acredito, assim, muito, sabe, Fernando, assim, uma coisa que é importante, muitas vezes as pessoas ficam muito presas ao tema, né, mas eu acho que é importante lembrar para os nossos ouvintes aqui, para quem vai fazer o vestibular, mesmo os familiares, depois na hora do almoço conversar, ouvir a CBN, o professor falou, Fernando, a prova, ela tem um tema, que é um assunto, né, de domínio geral. Então, é claro que vários temas, eu uso, por exemplo, uma estratégia de ir trabalhando temas que eles vão se interligando, um assunto vai interligando ao outro para ele ganhar um repertório de ideias, né, que é importante para a redação. Mas o que é importante, Fernanda? A gente saber resolver a questão. Isso vale para o nosso ouvinte também, Fernanda, que vai fazer concurso público, não só a prova do Enem, mas concurso público, enfim, que olha, eu tenho um tema, e esse tema, Fernanda, na prova, ele vem acompanhado de textos motivadores, que é uma coletânea de textos que ilustram, né, ou trazem problematizações sobre o tema. Então é muito importante no primeiro momento, até pelo enunciado, o enunciado do Enem, Fernanda, a partir dos textos motivadores e dos seus conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema X. Ou seja, então eu tenho que partir dos textos motivadores para que eu possa desenvolver uma reflexão sobre o tema. Essa é a grande questão. Então, independente do tema, o percurso ok, o tema é esse, então deixa eu ver nos textos motivadores o que eu poderia problematizar. E aí, Fernanda, tem um cuidadozinho que o nosso ouvinte tem que ter, que não pode copiar o texto motivador, é para te motivar. Vamos pensar num exemplo. Vamos supor que caia lá a questão, uma das questões que eu estou apostando, que é o déficit habitacional, e de repente tem um dado lá estatístico mostrando o índice de déficit habitacional no Brasil. Ora, não é para você pegar aquele dado e colocar no seu texto, mas é para você pensar, nossa, está muito elevado, por que é assim?
que tipo de proposta a gente poderia ter para reduzir o déficit habitacional no país? É para você fazer isso, entendeu, Fernando? Sim. Não é para copiar, mas para você olhar aquilo e criar uma problematização, porque o texto argumentativo eu pego uma situação e problematizo do meu jeito. Né? Do jeito Mas para do isso, participante. Manga, o menino tem que ter repertório, não? Tem que ter repertório, exatamente. Por quê? Porque esse é o diferencial, né, na hora da correção da produção do texto. E como você falou de repertório, tem uma situação, Fernanda, que aconteceu esse ano, que o INEP fez o quê? Já está disponível para todos os alunos o guia do participante. No guia do participante, Fernanda, você tem como que a redação é avaliada, que é sugestões que ele dão, como que a grade de correção funciona nas 5 competências, e você tem tudo lá. E eles botaram esse ano uma situação que tem, assim, todo mundo ficou muito, né, nervoso e tal, que é a questão do repertório. Por quê, Fernanda? São 5 competências. A primeira competência é a competência que avalia o seu domínio gramatical, ok? Então, o corretor lê a redação e vê lá se você sabe concordância, pontuação, acentuação, separação de sílaba, regência, ou seja, a norma gramatical, ok? Isso vale 200 pontos. A segunda competência, Fernanda, ela avalia se você fez o texto dissertativo argumentativo dentro do tema proposto, e lá, Fernanda, na descrição tem assim, aplicando o conceito de outra área do conhecimento. O que significa isso, Fernanda? Que para tirar 200 nessa competência, você precisa fazer uma referência, ok? Que Sim. Pode ser da filosofia, da sociologia, do cinema, da literatura, das artes, da ciência, da geopolítica. Para quê? Para você ilustrar a discussão que você está fundamentando. Só que o que estava acontecendo, Fernando? As pessoas estavam pegando frases de efeito na internet, às vezes até frases que não é daquele autor, sabe? E colocando na redação. Então, o que o Enem explica lá direitinho? Eu vou dar essa dica para o nosso ouvinte, que é: eu posso fazer, porque eles chamaram de repertório de bolso. O aluno, o participante coloca lá uma referência, e aí eu continuo lendo o texto do participante e vejo que não tem nada a ver aquilo que ele colocou com o que ele está discutindo sobre o tema, ou seja, não tem nenhuma conexão. Entendi. Então, o que o INEP orienta, Fernando? Você fez a referência, primeira coisa, fiz uma referência, sei lá, a um sociólogo, botei lá a ideia dele. A sequência tem que vir a sua explicação do que o sociólogo está dizendo, ok? Então, na sequência, um articulador que funciona, vírgula, ou seja, aí você explica o que você entende, o que significa o que o sociólogo falou, ponto. E aí, na sequência, tem que vir o que tem a ver isso, qual é a relação que você estabelece entre essa referência, que pode ser um filme, que pode ser, né, uma temática de geopolítica, que pode ser história, mas qual a relação disso com o tema? Porque se você não colocar a relação disso com o tema, o corretor está sendo treinado para dizer, olha, então aqui você não tem nenhuma conexão, você vai perder na competência 2 e na competência 3. Esse é o maior cuidado que o nosso ouvinte aí que vai fazer o Enem, ou o filho que vai fazer o Enem, precisa ter na hora dessa prova. Manga? Que é não colocar coisas que não dão sequência. Tá, mas fiquei na dúvida agora. A prova é corrigida por uma pessoa ou por uma máquina? A redação? Ela é corrigida por 2 pessoas, são 2 corretores, mas ela é corrigida online, porque o corretor, ele não consegue interferir no texto do participante, porque ele é digitalizado. Então, ele é digitalizado e essa redação ela é enviada para 2 corretores que não se comunicam e não sabem que estão corrigindo. A pergunta, Fernanda, é interessante. Por isso que, por exemplo, a prova vale 1.000 e cada item reduz 40 pontos. Então, por exemplo, se você pode tirar 200, 160, 120, então as notas seriam sempre inteiras, né? 1.000, 960, 920, mas aí de repente você ouve, alguém tirou 980.
ou tirou 940. Por quê? Porque se você tirar 980, ó, eu tive vários alunos ano passado que tiraram 980, alguns tiraram 940. Por quê? Porque um corretor deu 1.000, ou seja, não viu nenhum erro, mas o segundo corretor percebeu um errinho e marcou lá, por exemplo, na competência 1. Aí, somando 1.000 de um corretor com 960 do outro, deu a média de 980, entendeu? Entendi. Então, por isso, para dar essa, né, essa disponibilidade aí de, às vezes passar uma coisinha ou outra, né, que de um corretor, enfim, não viu uma vírgula, não viu um acento, mas o outro viu, percebeu e indicou. Entendido. E é aquela pessoa que tira nota 1.000 na redação do Enem. Ela não tem nenhum erro ortográfico, não é isso? Assim, os errinhos que eu já vi na redação nota 1.000, até nesse caderninho que eu indiquei, tem os errinhos, às vezes de uma vírgula que não interfere no sentido, né? Aham. Mas, ó, não tem redação nota 1.000, Fernanda, com erro de concordância verbal, de regência verbal, de separação de sílaba, Aham. de acentuação e de vírgula, emprego de vírgula que mudaria o sentido da oração. Então tem que ficar muito atento a isso. Mas o mais importante, Fernanda, é assim, a nota 1.000 não pode ter erro. Às vezes pode passar um errinho desse porque não interfere no sentido. Você vê que pelo texto do aluno foi realmente ali um esquecimentozinho que não vai interferir. Mas o treinamento é para se tirar o ponto do erro, né? Então a base é essa daí. Entendido. E ela tem que ter toda essa condição aí de desenvolver o tema, usando as referências e usando o próprio repertório dela para poder explicar o porquê que ela está incluindo aquelas citações. Exatamente. Tá. Perfeito. Estou aqui pensando, já pensou quando chegar a época da minha filha de Enem? O coração da mãe vai lá na boca, né? Ô Manga, as mães perturbam muito? Olha, na verdade tem sido bacana, assim, porque, né, nos últimos anos, depois da pandemia, sabe, Fernanda, eu tenho visto mais a participação dos pais na escola, isso é bacana. Isso é legal, né? Eles vêm, dão apoio, conversam com a gente ajuda também, né, aconselhando, são muitos anos de experiência, né, então a gente tem feito muito esse trabalho, tem sido muito bacana. Olha só, em ano de COP, você acha que a pauta é meio ambiente? Olha, eu estou muito tentado, assim, porque o meio ambiente nunca apareceu na prova, né, um ano de COP, e também toda a discussão em torno, que seria a questão do desmatamento, da poluição, do lixo. Então, a gente está visualizando muito essa construção, né, eu acredito que sim. É uma aposta muito definida, assim, por todos os colegas também da área, né, mas, assim, é aquilo que eu te falei, é sempre muito difícil, né, Fernando? Eu tenho apostado também no ambiente escolar, a questão do bullying, a questão da evasão escolar. Eu tenho trabalhado muitas questões habitacionais, o déficit de habitação. Tenho trabalhado também a questão do trabalho, a questão trabalhista, que é um debate forte esse ano, mas principalmente a persistência do trabalho análogo à escravidão. A pergunta do ouvinte aqui, gíria atrapalha na redação? Sem dúvida, não pode não. Tá. Porque aí vira um repertório, perde na competência 1, né? Que é a falta da língua formal, né? Não pode não. Entendido. Vamos melhorar a resposta? Vamos. Se o tema for em cima da linguagem e ele usar um exemplo de gíria para explicar aquilo ali como, sei lá, um preconceito ou um preconceito linguístico, tudo bem. O que ele não pode é escrever o argumento em cima de uma gíria, aí não. Entendido. É isso. Ô Manga, meu muito obrigada sempre, viu? Pela sua experiência e por dividir com os nossos ouvintes. Sempre. E o último tema que eu não falei, que Fale. é a questão da regulamentação das redes, misturado um pouquinho com a questão das fake news, que também é um forte candidato. Excelente. Tudo bem, Fernanda? Quem não se preparou para esses 3 temas, estudem então, gente. Deem uma lidinha, porque vale muito a pena a dica do Manga, viu? Beijo para você, boa prova para seus alunos. Obrigado, Fernando, para você também e para os ouvintes.